Oi, gente. Hoje eu vou começar um vídeo diferente. Eu vou tentar ler a Bíblia. Eu vou ler página por página da Bíblia para ajudar as pessoas que nunca leram a Bíblia e nunca tiveram vontade de ler a Bíblia. É uma Bíblia que nós temos aqui na nossa casa. É uma Bíblia da minha mãe, né, da nossa família, que já está com a gente há muitos anos, né? Aqui é minha mãe, né? Essa Bíblia Sagrada pertence a minha mãe e a família. Olha que bonito que ela é. É uma Bíblia que vinha, quando nós éramos pequenos, junto com a enciclopédia. Você lembra quando vendia aquela enciclopédia Bárcia, século XX, né? A nossa é a século XX. Aí veio junto com a nossa enciclopédia, que nos ajudou muito. É uma tradução do Padre Antônio Pereira de Figueiredo. Olha que bonito, né? Bíblia Sagrada, João Paulo II. Nunca se manifestou em tão nítida evidência e presença inspiradora do Espírito Santo na eleição de um pontífice. Seria difícil entender, sem inspiração do alto, como os votos humanos dos cardeais iriam recair por si sós, por pura deliberação individual, não inspirada dentro da incomunicabilidade rigorosa do conclave, na pessoa Karol Wrocław. O dogma da inspiração confirmou-se dessa vez, quando toda a força da tradição e todos os impulsos humanos não poderiam evitar a escolha do polonês. Sem dúvida, o rosto humano da maioria do conclave não iria sufragar aquele que não era italiano, nem trouxera ao chegar à comunidade dos cardeais destaque de outros que comporiam a lista dos elegíveis. A tradição, poderosa força, é tão bem simetrada da maioria da romana, levaria o conclave à escolha de um italiano. Então, consuma-se-ia o grande equívoco, que não é a escolher o predestinado a conduzir a igreja nesses dias. A eleição inspirada, entretanto, escolheu o apóstolo certo, aquele que no mundo moderno, sendo ele próprio o moderno de ação e de hábitos, não se afasta a tradição nem fontes, cultivada o físico para pô-lo em serviço espiritual, faz a forte e o corpo para pregar acima do contingência humana. Em peregrinações desgastante, a fé, o amor a todo mundo, pisando todas as terras, depois tê-las beijado, com os sapatos do seu tempo, que substituíram as sandálias apóstolas das origens. A escolha inspirada buscou para arcar com terrível missão de Pedro, aquele que queria trazer o nome do doce e o juvenil discípulo preferido, ansiado o que o apóstolo escolhido para o Evangelho de Deus. Reflete a doçura, o amor do primeiro e a peregrina heroicidade do segundo, inspirado em ambos no amor e na ternura de um
a dor na interprediço, e de outro transformou o apóstolo itálico e o destino que lhe foi entregue na evangelização dinâmica e onipotente sobre nossos pontos de terra, em que a mais bárbara e violenta e mais devastadora a desumanização não se acomodou à missão do pastor de pontifício do Papa, quis ao mesmo tempo ser o apóstolo peregrino. Em 13 de maio de 1981, a bárbara violência que sabia ser certo enfrentar atingiu no próprio corpo sádio, cotovelo e viril, com a sua trágica vista de terror e de insanidade, indiferente aos males enfresta, que como armas, coragem, mansa e idônica, e medisse como apoio a Deus. Essa crença nos ame origem, oração do seu refúgio, para que não sofre em homens nem a loucura. Bíblia Sagrada, João Paulo II. Mundo, o profundo verdadeiro sentido da oração, tal como transmitido no Sermão da Montanha, e crê a confiança da sua eficácia, como crê parece nos homens, reza um público junto ao rebanho de todas as línguas, de todas as cores, de toda filosofia, trocando a segurança, a paz dos oratórios privados pelo risco das praças públicas, pelas procissões que reúnem e irmanam o povo. Assim também procedeu Cristo, deixando a cerca a seguir pelo que acreditavam nele, e que ditou a oração fundamental, ensinou aos mandamentos, perante aos quais sofreu martírio físico e moral, reunindo-se com os homens para a oração. Bênção de João Paulo demonstra sua identificação com os dois maiores mandamentos, o amor a Deus e o amor aos homens. Isto é, que faz vir encontro a uma praça próxima do nosso país longínquo e carentes. Repete Paulo de seu anonimático, indo em busca a gente e dizendo-lhe que não há cisma, mas perfeição. Foi escrito aos Carítios para a missão peregrina de João Paulo. Foi armado com aquele dom, também ministrado pelo Espírito Santo, que outorga todas as virtudes da palavra, da simplicidade que atrai até a eloquência empolgada. Mais do que isso, foi-lhe dada a graça de falar idiomas, sem conta com o dom da ênfase dos nativos, cujos ouvidos a palavra e o som, familiaridade dos colóquios íntimos. Como Pedro, o humilde, inculto, como Antônio Pádua, o mágico das palavras, misterioso intelector dos peixes, Papa peregrino, dispõe da faculdade de ser ouvido em todas as línguas, não por milagre, mas por ser um inspirado em aprendê-las, dominá-las. Universalismo de João Paulo para entender e ser entendido por seus diversificados rebanhos de todos quadrantes. Realmente o que mais quer ser entendido como Papa humilde,
que desce ao povo para juntos celebrarem a liturgia das praças. Não desapegue das pompas religiosas que os religião cultiva, exteriorizando emoções. João Paulo não se depende da liturgia brilhante, simbólica e carente de valores, mas que também honra lado a lado apenas a batida branca como os fiéis que trocam, que aplaudem, que deixam assim evidências que a igreja e seu povo, nessa missão confraternizadora com os fiéis, o Papa sobre que a expõe o golpe desatinados, mas não se detém nesse promenor. O que é preciso de ir a ovelhas e não deixará de abençoar e levantar nos braços criancinhas que sorri para os enfermos, que passar por entes sobre ele, vigário de Cristo. João Paulo não cuida dos peregrinos que verdadeiramente o ameaçam. Não faz a menor concessão, o que entende essencialmente abraçar todo o povo e beijar todas as crianças, indo ao seu encontro do corpo e a alma. Aqui tem uma imagem da Torre de Babel. Vocês sabem o que é Torre de Babel? A Torre de Babel, gente, significa que é a porta do céu ou a porta de Deus, mencionada na Bíblia, no Gênesis 11, como uma construção mais ambiciosa do homem. Qual é a mensagem da Torre de Babel? Eu acho isso importante. A história da Torre de Babel, gente, passa numa Bíblia e diz respeito à comunicação entre os povos. Essa está relatada no capítulo 11 de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, autora atribuída pela tradição profeta de Moisés. De acordo com as escrituras, toda a terra possui a mesma língua, um único idioma. Qual é o pecado da Torre de Babel? Deus teria causado confusão na humanidade, estabelecendo diferentes idiomas e que impediram que a torre fosse construída. Esse mito encontra-se em Gênesis 11 e 1:9. Historicamente, acredito que a Torre de Babel possa corresponder a um zigurete que foi construído na Bíblia. Na verdade, era assim, gente. Tinha uma ideia que todo mundo que estava trabalhando na Torre de Babel, os empregados, todo mundo, iam chegar ao céu, né? E Deus veio à Terra para confundir essas pessoas, que ninguém entendia o que o outro estava falando. Aí todas as pessoas que trabalhavam na Torre de Babel começaram a falar línguas diferentes. Cada um falava uma língua diferente. Aí, cada um falando uma língua diferente, eles não entendiam o que os outros estavam falando, e aí eles não puderam chegar na Torre de Babel, no final da construção da Torre de Babel, que tinha o propósito de chegar a Deus, um caminho direto a Deus. Então, essa que é a história de Babel. Né? De acordo com Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, da Torre de Babel, foi construída por descendentes de Noé. Após o dilúvio, segundo a história, monumentos teriam sido criados para que o homem pudesse comunicar com Deus, mas foi destruído porque todos poderosos não gostavam da sabedoria das pessoas.
É verdade, por que Deus fez várias línguas? Né? Uma pergunta boa. Não vale semear, decidiram construir uma torre que alcançasse o céu, para que se tornasse célebres e não dispensar. Frente tamanha soberba, Deus desceu-lhe, confundiu as línguas para que compreendesse uns aos outros e dispensaram a superfície da terra. Era cada um falando uma língua diferente. Ninguém entendia ninguém. Por isso que eles não chegaram a terminar a construir a Torre de Babel. A gente aprende isso no direito, na filosofia, né? É inspirado na Bíblia, né? Lógico, né? Que é uma coisa muito ligada a... Aqui, gente, tá para preencher, ó, o batismo de cada um da família, a confirmação, a penitência eucarística, ó, o matrimônio, unção dos enfermos, data extraordinária, a pintura de Michelangelo na Sagrada Família, que essa é uma história, gente, muito louca. A gente que estuda, que aprende, né, que vai vivendo e vai aprendendo, olha como que é interessante, né? Como foi construído o Vaticano. O Vaticano, gente, foi construído com o ímpeto da Igreja Católica. E naquela construção gigantesca lá na Itália, eles estavam vendendo amuletos da cruz, sangue de Cristo, papel falando que você ia chegar ao céu se você comprasse o papel, né? Então tudo isso, a igreja, e quem pagava isso, gente, eram os pobres que não tinham dinheiro, que não tinham condições e compravam o caminho, iam na igreja e compravam essas coisas, esses amuletos, essas coisas para arrecadar dinheiro para a igreja, para a construção da igreja, que levou a igreja praticamente à falência para construir o Vaticano. Depois eu vou aprofundar um pouco mais nisso, nessa história. Tem um padre que foi contra isso, que traduziu a Bíblia, um alemão, mas eu vou contar essa história mais à frente, quando chegar a hora certa. Eu li aqui e vou te falar mais ou menos o que aconteceu. Olha que imagem bonita, ó. É Murilo, Nossa Senhora com o menino. Olha que linda a pintura, né? A Bíblia Sagrada. Nossa Senhora Aparecida. Olha que importante, Nossa Senhora Aparecida é a padroeira do Brasil, né, gente? Olha se dá para ver essa imagem. Olha que bonita essa imagem, né? Milagrosa imagem da padroeira. Você sabe a história, gente, talvez aqui vai contar. Ó. O mundo foi testemunha de muitas aparições de Maria, Mãe de Deus. Em Lourdes, na França, em 1858, a Virgem apareceu repetidas vezes com a personalidade e as vestes que tivera na terra, para as mensagens que queriam transmitir ao homem. Escolheu uma pequena aldeia da inteligência minguada e de nenhum conhecimento, mas a pobre menina foi prodígio, instrumento da mensagem. Tão prodigioso que a polícia, a frieza dos filósofos da descrença não a puderam deter.
A menina ignorante diante de teólogos, cientistas, teóricos, fez prevalecer a verdade da aparição e a sublime essência da mensagem. Venceu todas as forças e subjugou todos os interesses. E lá na França, na encosta da Pirineus, encravava-se hoje a catedral que eterniza o momento misterioso da aparição em Portugal. Em Fátima, no local denominado Covas da Íria, de 1917. Maria, do mesmo modo, mostrou-se a pastorinhas, ainda quase criança, e como a irmãzinha francesa, pobre, humilde, ignorante, entregou-lhe nova mensagem que, saltando inconsciente todos os obstáculos, arrimada somente na verdade da aparição, transmitir ao mundo mal saído de uma catástrofe. Também aí, incumulada, surgiu pessoalmente com o corpo e as vestes do seu tempo, e falou, gesticulou, comunicou-se. No Brasil, a aparição de novos fez perante a humanidade, mas já agora, por intermédio de uma imagem misteriosa, não mais por meio da aparência humana, a mensagem ia ser ditada, dia a dia, pelo tempo aflora, sem palavras nem gestos, apenas pela força encantada da pequena imagem que veio do fundo do rio para a superfície da fé. O Brasil não teve a graça de presença pessoal, mas teve o privilégio de possuir, conservar para sempre a imagem aparecida, insigne prova de milagre, excelso documento, extraordinário acontecimento. É uma edificante história que, breve resumo, vamos relatar. Então eles devem contar a história, né? Aqui o João Paulo II, saudando o povo, em frente à Basílica de Nossa Senhora Aparecida. Gente, nessa época, foi a época, acho que ele veio aqui em 82. Minha avó morreu em 83. Eu acho que ele veio nessa época aqui. Minha avó foi vê-lo, né? Eu era pequeno, tinha 12 anos na época. A aparição e o primeiro milagre, no começo do mês de outubro do ano de 1717, como está registrado nos anais da paróquia de Guaratinguetá, no estado de São Paulo, ocorreu o primeiro e o fundamental acontecimento sob a imagem da padroeira do Brasil, que surgiu nas águas do rio Paraíba. O Brasil vivia então em um regime colonial. Acabava de ser designado para o cargo de governador das províncias de Minas Gerais, de São Paulo, o conde de Assumar, o titular português que avisará que passaria por Guaratinguetá no mês de outubro, que era necessário promover tudo o que pudesse agradar ilustre e poderoso visitante. Entre as províncias figurou e de ser pescador do rio a bons peixes de água doce, que por certo deleitariam o paladar do governador. Foram escolhidos para tarefa um pescador, Domingos Garcia, Felipe Pedroso e João Alves, por suas especiais aptidões. O rio, naquele dia, surpreendeu os experimentados pescadores com a negação total de pescado. As redes foram muitas vezes lançadas sem êxito e nem um exemplar conseguiu. O trabalhador iniciado no porto de
José Correia Leite foi diante da teimosia negativa do rio, subindo o leito, prosseguindo até bem distante no local que se chamava Itaguaçu. Nenhum só peixinho, por menor que fosse, subia nas redes. Os humildes pescadores entrelharam-se, pedindo com os olhos recíprocas explicações. Ali a pesca nunca falha. O que estaria acontecendo? E as redes eram de novo lançadas. O rio já perto de desânimo. Tentaram uma vez mais. As redes lançadas com vigor fazia subrilhantes ruído, mergulhavam nas águas avaras. João Alves contemplou o rio e teve a inspiração de afundar sua rede em um local que atraía. Sentiu então que as malhas encolheram, algo pesado que já podia ser algum peixe. Afinal, conseguindo, arrastou a carga e teve mais uma emocionante surpresa. A sua rede continha pequena imagem da Nossa Senhora da Conceição, mutilada, sem a cabeça. João Alves, com a emoção do novo, lançou sua malha. Desta vez apanhou a cabeça desencapada, mostrou aos companheiros o que achara, e após alguns instantes todos lançaram-se de novo à pesca. Então as redes voltaram regurgitante de peixes grandes de todas as espécies. Era como se tivesse havido uma repetição do milagre da peça de Jesus ao longo de Genezaré. Logo, com o barco repleto, os pecadores regressaram, mas levaram a sua alma muito mais do que tinham no barco. O que sentia era externado. Todo o povo que tomou imediato conhecimento do milagre, sem dúvida o milagre, que se perguntou. Daí por diante, a pesca sempre foi abundante no Rio Paraíba. O primeiro santuário teve início a partir desses dois milagres, a aparição da imagem e a pesca generosa. A devoção da Virgem, representada pela imagem Aparecida. O nome da Nossa Senhora Aparecida surgiu naturalmente na origem da venerável imagem, e o centro da veneração foi inicialmente, e a pequena e pobre casa de pescador Felipe Pedroso. Durante 15 anos, a imagem ali permaneceu, venerada por todos que conheciam sua história e as visitavam regularmente. Já o velho Felipe encontrou o seu filho Anastácio Pedroso, o novo depositário da imagem, que quis ampliar sua veneração. Fez para ele uma casa também humilde, um altar visitado assidualmente pelas famílias dos pescadores dos locais, que lá iam orar e pedir graça, sempre alcançada. O primeiro tempo, as notícias correram, rumores se iniciaram e tornaram-se tão grandes que improvisada capelinha doméstica já não podia suportar a influência dos fiéis. Começou a pensar na construção de uma igreja. Os promotores da ideia obtiveram um terreno doado para o santuário nascente, situado no Morro do Coqueiro. A obra foram iniciadas com a ajuda de todos. Terminada, foi conforme os costumes constituída uma irmandade para admirá-la e zelá-la por ela. A graça, os milagres foram avolumados até
uma doença desenganada que desaparece. Ali um cego que vê, além um paralítico que anda, por toda parte a esperança que a renovam e a fé como um faço de luz a iluminar o caminho. O santuário, cada vez mais procurado, já não comportava as multidões que se comprimiam sobre as naves e aglomeravam do lado de fora. Dali se vieram as penitentes oferecido à Mãe de Deus, o sacrifício mais variados, desses sofrimentos dos percursos do joelho até a privação dos cabelos dos queridos e ainda moldes de cera, velas, instrumentos ortopédicos que se ofereciam como prova de gratidão. Era preciso um novo templo que se abrisse a todos os fiéis. Em 1878, iniciou a construção nova, a igreja, que já hoje é chamada de Basílica Velha, que foi inaugurada em 1888 e recebeu o título de Basílica em 1908. E também necessário era o sistema administrativo e a altura do prestígio da Brasília. Os missionários redentoristas tomaram a incumbência no fim do século passado e ao longo se tornaram tolerância às massas peregrinas. O redentorista Aparecida de todo o país do estrangeiro, pequeninas imagens Aparecida atraía fiéis e desesperados. A localidade, já agora batizada de Aparecida, tornasse o grande centro de renovação espiritual, o coração e a construção da padroeira. Ao Papa João Paulo II abençoando a nossa padroeira. João Paulo beijando a pequena imagem. Quando a igreja comemorou a definição dogmática imaculada da Conceição no ano de 1903, o bispo brasileiro pretearam perante o Papa Paulo X, então remanescente, autorização para ser coroada a imagem de Aparecida. Dado a permissão, o ato soleníssimo foi realizado no dia 8 de setembro de 1904, em meio à pomposa festa sacra, 25 anos depois, na oportunidade da comemoração que foi celebrado em Aparecida, um congresso mariano, do qual participaram 25 bispos em nome da massa clérigos. Nesse memorável congresso nasceu o desejo de que Nossa Senhora Aparecida fosse proclamada a padroeira do Brasil. A ideia e o apelo subiram até o pontífice, então Pedro XI, que assentido baixou o decreto com o seguinte teor: por moto próprio e por conhecimento certo, mandurá reflexo nossa na plenitude do nosso poder apostólico pelo teor das presentes letras, constituímos, declaramos Beatíssima Virgem Maria, concedida sem mancha, sob o título de Aparecida, padroeira principal de todo o Brasil diante de Deus. Isso concedemos para promover bem a espiritual dos fiéis do Brasil e para aumentar cada vez mais a sua devoção à Imaculada Mãe de Deus. Este decreto papal tem a data de 16 de julho de 1930. A Santa Padroeira teve ainda mais aumentada a devoção dos brasileiros, multiplicadas as homenagens que lhes brutavam de todos os recantos do país. Quando se
comemorou o sagrado centenário do encontro da imagem, o Papa Bento V concedeu para todo o ano de 1917 a indulgência de jubileu para que visitassem a Basílica. Por esse evento, tornou-se extraordinário o afluxo romaneio, inclusive o bispo e o padre. Definitivamente, a padroeira conquistava os brasileiros. No dia 31 de maio de 1931, o cardeal Dom Sebastião Leme, arcebispo do Rio de Janeiro, teve a ideia de levar até então à capital da República a milagrosa imagem da padroeira. Organizou-se um trem especial que se transformou em autêntico santuário móvel pelo caminho, e a população, lugarejos, vilas, cidades aglomeravam nas estações para homenagear a Virgem Saudade e a sua passagem. A chegada, o Rio de Janeiro, manifestações de amor e carinho foram retumbantes. Calculou-se 1 milhão de pessoas compridas nas ruas para apenas vislumbrar a imagem milagrosa. O presidente da República, então Getúlio Vargas, com todas as autoridades civis, religiosas, militares, participou do delirante recepção, a mesma exaltação de fé e de amor e respeito ocorreu no regresso à sua basílica, a nova basílica. Olha a imagem da nova basílica. A nova basílica impunha-se a construção do novo templo, tão gigantesco como a fé dos brasileiros, por escolher os fiéis. A pequena Brasília já não bastava nem nos dias comuns. A 10 de dezembro de 1946, o cardeal patriarca de Lisboa, na presença de autoridades civis religiosas brasileiras, benzeu a primeira pedra, a futura basílica, a grande portentora basílica, uma maior igreja do mundo. Hoje lá está erguida pela fé e a preservação, com a sua torre 100 metros, uma grande cúpula de 60 metros e sua mesma nave, com diâmetro interno de 34 metros. Uma passada construída em 1971 liga a velha e a nova basílica, para onde sempre, especialmente os domingos, especialissimamente por ocasiões de festas religiosas, desfilam em permanente procissão. O povo fiel, contrito, confiante, em busca de paz, persegue, de proteção, invoca. Sagração do Papa. A Basílica já recebera anteriormente o Pontifício, designação do Santuário Nacional, a visita de João Paulo II em dia memorável, a que marcou especialmente o esplendor e a fé, e a vila, tão rica no templo, trouxe mais uma bênção, a consagração papal. Essa consagração decorria dentro de fervorosa, empolgante liturgia, deu o templo majestoso da padroeira um título singular na América Latina, e de uma igreja consagrada pelas mãos de um Papa. João Paulo II, por sua vez, releva incontida alegria, viu exaltado culto do povo, recebeu mais significativo aplausos, aclamações. Houve ali a mancha pontifícia entoada por 1000 vozes.
assistiu talvez a maior demonstração de fé e amor jamais presenciada em sua vida. O Papa fez peregrino, somou-se à multidão, beijou a pequena imagem e sua homília, mais uma vez internou sua especial devoção à Mãe de Deus, acentuando de Maria e também a Mãe da Igreja. Aqui está o índice geral a introdução, né, do livro do Antigo Testamento, a introdução dos livros do Novo Testamento, né, e o Antigo Testamento que tem Gênesis, Êxodo. Isso tudo eu vou ler para vocês. Aqui nós vamos só passar, né? Aqui tem as abreviaturas do livro da Bíblia, né? A introdução geral, atualidade da Bíblia. Eu vou ler isso também, a Bíblia e a Palavra de Deus. Introdução geral, as questões essenciais da Bíblia. E isso vai ficar pro próximo vídeo. Então, gente, eu vou tentar ler a Bíblia todo dia com vocês. Essa Bíblia aqui é uma Bíblia católica que eu vou ler, tá? Eu agradeço a Deus, agradeço a vocês, muito obrigado e vamos lutar. Quando eu estiver desistindo, vocês coloca aí, lê Jorge, lê Jorge, lê Jorge. E aí eu vou seguindo. Quem quiser me seguir nessa Bíblia, né? Eu vou tentar fazer todo dia ler a Bíblia, né? Então vamos fechar essa Bíblia. E muito obrigado, gente.